Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos que estão nos ouvindo. Aqui é um trabalho da Umadem Pazar, tá? Na Assembleia de Deus, o Ministério do Parque São Rafael. Hoje, nessa mesa, nós vamos fazer uma conscientização sobre Setembro Amarelo. Está do meu lado a minha esposa. Da paz do Senhor a todos. Pai Senhor a todos. A nossa irmã Amanda. Pai Senhor. A nossa irmã Fabiola. Evangelista Genildo. Pode ser a todos que estão ouvindo. Presbítero Marcelinho. Paz do Senhor, meus irmãos. E a nossa irmã Gisele. Irmãos, nesse momento nós estamos tratando de algo de muita importância, né? Principalmente para os jovens, para os adolescentes. Nós vamos iniciar agora com a nossa oração. Ore, meu amor, por favor, a Deus, para darmos início. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, obrigada, meu Deus, Pai, em nome por de mais Jesus. esse que eu possa momento. visitar, meu Pai amado, Senhor Jesus amado. cada jovem, Momento que cada o Senhor adolescente, nos cada concedeu, irmão, Senhor. cada irmã que está passando por um momento difícil, Senhor Falando, Jesus. Senhor Jesus, Abençoa poderosamente, nos ajuda. E abençoa, Senhor Jesus, vidas, cada um da mocidade, Senhor, cada um que está Em nome aqui de nessa Cristo noite. Jesus. Nós Abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler um texto bíblico. Profeta Isaías, no capítulo 53. Nós vamos ler. E no verso 7, aliás, no verso 4 a seguir, vai dizer assim, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Olha que texto lindo que está dizendo aqui. E nesse Setembro Amarelo, hoje nós temos a presença da nossa irmã Amanda. Ela fez um trabalho com jovens lá no Parque das Flores do setor 4, é isso mesmo, não é? Isso mesmo. Isso. Aí a irmã Amanda, ela trabalha com assistente social e ela também já teve alguns casos que ela teve que trabalhar em cima. Hoje nós levamos a Deus por a vida dela, agradecemos a sua presença aqui, agradecemos a presença de todos, mas recebeu o nosso convite e aceitou, muito obrigado mesmo. E a gente vai começar a falar algo aqui na nossa mesa, justamente sobre o Setembro Amarelo. Para quem não sabe, o Setembro Amarelo é um mês onde está uma conscientização, principalmente para as pessoas que estão tentando suicídio, para as pessoas que estão depressivas, pessoas que estão com problemas psíquicos também, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, mesmo que superficialmente, mas nós vamos tentar entrar no assunto aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Irmã Amanda, diz uma coisa para mim. O que é o Setembro Amarelo, Deus? Nos ajude. Então, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha. Essa campanha, ela surgiu nos Estados Unidos, em 2003, mais ou menos, a partir de um jovem, ele tirou a própria vida, né? E aí a família dele, de uma forma assim, para conscientizar as pessoas acerca, né, da prevenção ao suicídio, e aí foi criada essa campanha. E essa campanha tem como objetivo principal trazer assim, a conscientização para que as pessoas conversem e falem mais sobre o assunto, porque quando ele é falado, né, explorado de uma melhor maneira e com conscientização da forma correta, é possível prevenir o suicídio. Bom, vocês já se depararam com algum caso desse, algum jovem, algum parente da família de vocês, ou conhecido que passou por isso? Não, porque eu saiba não, pastor, mas já vi na nossa igreja, teve um caso que teve esse problema, isso até na época da outras lideranças passadas, até encaminhamos elas para cá para conversar sobre esses... No caso. Isso. Mas não era tão profundo. Sim. Então, algo, vamos dizer assim, é no começo, né? Sim. Tudo que é tratado no começo já ajuda bastante, né? Vocês vivenciaram alguém também, vocês estavam juntos, era uma igreja diferente, e aconteceu alguma coisa desse tipo, para ter que encaminhar a pessoa, ou não? É assim. O que acontece? No meu trabalho, eu trabalho na área da construção civil, Sim. né? E ali a gente lida com muitas pessoas
Tem muitas pessoas que precisam de ajuda espiritual, precisam de orientação, precisam de uma pessoa para conversar. E toda semana tem um DDS, né? O que seria o DDS? DDS é Diário de Segurança, né? Que toda semana faz. Sim, sim. Aí o que que acontece? Às vezes eu tenho oportunidade, e eu tive a oportunidade um dia, né? Para falar um pouco da palavra de Deus. E nisso eu falei, né? Sobre um jovem da empresa que eu trabalho Esse problema. que estava com esse problema. Sim. E o que que acontece? Ele era uma pessoa que estava no meio de nós ali, né? No meio Naturalmente. dos cooperadores ali que Certo. trabalhava normal. E ele não demonstrava, Perfeito. né? Não demonstrava, mas chegou o momento que tomou um café, né? Na parte da manhã e subiu Meu para o Deus. apartamento. E nisso aquele homem, um jovem, já estava Sim. um jovem maduro, né? Suicidou, Meu né? Deus. Se enforcou, Terrível. né? E como às vezes eu tenho oportunidade para falar, né? E outra vez eu falei sobre isso, né? Porque às vezes um brinca com o outro, né? Mas não sabe Não o que sabe. aquela pessoa passa. Perfeito. Os momentos de dificuldade, às vezes é na área financeira, na área conjugal, às vezes tem dificuldade com o pai, com a mãe, e não conversa, então... Às vezes nós direcionamos muito para os jovens, para os adolescentes. Mas tem muitas pessoas com a idade pouco avançada que tem esse problema, né? E quais são os sinais? Então, a pessoa ela pode apresentar vários sinais, né? Sinais para deixar a gente alerta. Sim. Em geral, o suicídio ele é planejado. Então, a pessoa ela não faz assim, no momento de impulso, sem antes ter pensado sobre isso. Então, geralmente, a pessoa já pensou, já premeditou, já fez várias, como é que eu posso Tentativas? dizer, não tentativas, mas simulações, mais ou menos, propriamente, né? Daquilo que ela poderia fazer. E aí, a gente tem que perder o medo de falar sobre isso, de se Perfeito. aproximar da pessoa, de perguntar, de oferecer ajuda. Mas os dados estatísticos no Brasil, eles falam que a taxa maior de suicídio é entre homens, né? Mas também entre os jovens de 15 a 29 anos. E aí tem vários fatores de risco. Então, e assim, são determinantes sociais, né? Eu estou na área, eu sou assistente social, eu sou especialista em trabalho com famílias, Sim. mas hoje eu atuo com mulheres, né? Numa instituição sem fins lucrativos. Sim. E aí a gente vê que o que causa a depressão, o que causa, né, a pessoa ficar deprimida, são vários determinantes sociais de saúde. Então, na área social, na área da saúde, na área da educação, na área familiar, principalmente. Sim. Então, são vários os fatores. E aí, a pessoa ela pode apresentar em qualquer espaço que ela esteja. A família, geralmente, é a que mais tem oportunidade de enxergar isso, né? Mas também os amigos e tudo. E é isso, a gente tem que perder o medo de perguntar, de falar. Mas os sinais são vários. Tanto no comportamento, né? Como também nas expressões dessa pessoa. Sim. Quer contar alguma coisa? Não? Tá. Fabiola? Não. Bem, tá. Só para os irmãos entenderem, né? Nós vivenciamos algo muito, muito forte com a nossa filha também. Só que o que aconteceu, irmã Amanda, é que ela se escondeu. Aí, quando nós ficamos sabendo, estava bem, bem complicado, né? Mas enfim, graças a Deus deu vitória, já foi curada. Mas uma das coisas que sempre eles falam, e muito, principalmente no nosso meio pentecostal, se diz uma coisa, que quando olha pensa que é demônio. Isso mesmo. Não tem essa sensibilidade de chegar, conversar, entender, falar, até mesmo chegar perto. E qual o conselho que nós poderíamos chegar agora e dizer o seguinte, ó, sempre tem, ou é muito quietinho, ou é muita quietinha, ou você vê que tem momento que tá alegre, tem momento que tá triste, tem momento que tá ali pensando e
a mente tá muito longe. Como é que a gente consegue abordar essas pessoas? Porque tem que ter o feeling, tem que ter o cuidado, porque chegar colocando a mão e pôr na mão, sai diabo, sai cão, não adiantar nada. Né? Essa coisa do demonizar é muito forte, né? Sim, E as pessoas realmente, às vezes, não têm essa sensibilidade de conversar, de tentar entender o contexto que aquela pessoa está vivendo para, né, chegar no ponto que chegou. Então, assim, tem o que fazer e tem também o que não fazer. perfeito, Né? muito bom. Essa coisa do se esconder, do não falar, também é um sinal que a gente tem que estar atento. E aí, como que a gente pode ajudar, né? Primeiro, a gente deve ouvir. Porque às vezes a pessoa vem falar, conversar com a gente, e a gente, em vez de ouvir, já vai querendo aconselhar. Nem parou, né, para fazer uma escuta, assim, que a gente chama no serviço social de escuta qualificada, né, quando a gente acolhe esse indivíduo e entende tudo que ele realmente está querendo dizer, não é só escutar, mas é ouvir de fato. Ouvir, isso. E não julgar a fala da pessoa, né? Então ela vai te falar, você vai escutar. Aquilo tem que passar por um filtro na sua mente para você poder aconselhar da melhor maneira. Porque nem sempre o conselho que é bom para você é bom para outra pessoa. Ainda mais tratando de um jovem ou também no contexto espiritual, né? Porque as situações podem surgir em qualquer momento, inclusive dentro da igreja. E a gente tem que estar preparado para aconselhar de uma maneira que não desespere a pessoa, que ela não ache que ela está endemoniada, que ela está, né, possuída de alguma forma, enfim, como dizem. E a gente tem que ter cuidado também em passar confiança para essa pessoa. Perfeito. Porque durante a conversa, se essa pessoa sentir que você não está acreditando no que ela está te contando, que você está menosprezando os detalhes que ela está te passando, ela não vai mais falar. Inclusive para ninguém. Certo. Porque, né, nossa, eu confiava em você. Se eu fui te contar e você não deu a atenção devida, que dirá para outra pessoa. Né? Então, a depender da situação, ela pode se fechar ainda mais. Né? E aí a gente não... É importante também a gente lembrar de não fazer comparações. Perfeito. Ah, mas tem fulano que eu conheço, que passou por isso e fez assim, assim, assim. Né? Então a gente tem que olhar o indivíduo de acordo com as características dele. É uma pessoa individual, que tem as suas próprias características, que tem a sua família, tudo é diferente, né? Cada caso é um caso, como a gente fala. Então, não fazer comparações também é muito importante. Além disso, também a gente pode ajudar não fazendo piadas, não mudando de assunto quando a pessoa for falar sobre, né? Olha, eu estava pensei em tirar minha vida. Meu Deus. Né? E aí, às vezes, a gente, até mesmo no meio evangélico, a gente, não, que é isso? Não faz isso, vai pro inferno. Então, às vezes, faz uma piada ou um comentário que faz a pessoa se fechar ainda mais. Perfeito. Então, basicamente, é isso. Outra coisa, Amanda, se nós não tivermos uma estrutura para nós falarmos com as pessoas, fica muito difícil. E por que essa importância dessa nossa conversa de conscientização nessa noite para todos que vão ouvir? Que, antes de tudo, olhe para você mesmo, vê se você tem estrutura para aguentar o que as palavras irão sair da outra pessoa, porque são palavras fortes, e aquilo que você vai transmitir para outra pessoa, se pudéssemos fazer algo, seria algo bem didático, bem explicativo, porque para trabalhar dentro do inconsciente da pessoa, porque na realidade ela está precisando de um abraço, compreensão, amor, né? Para conversar, para tentar entender, porque a dor que essa pessoa sente não dá para mensurar. Pode falar. Sim. Já tive duas colegas que eu trabalho com esse problema, assim, não de suicídio, mas de crise de ansiedade. E tem uma delas que ela é muito alegre mesmo, assim, que você ri o dia inteiro com ela. E essa semana eu percebi que ela estava meio triste. Aí eu chamei ela e falei assim, o que você tem? Você não tá legal. Aí ela falou assim, você percebeu? Eu falei, percebi, você não é assim. Aí comecei a conversar com ela, né, tal, e ela foi falando pra mim. E aí eu falei assim, não deixa piorar, né? Você toma algum Passalix, alguma coisa, né, pra você tentar melhorar esse seu problema que você tá. Tudo vai dar certo, no final dá tudo certo. Tava assim, falando pra ela. Sim. E aí no final dei um abraço, aí o pessoal ficou assim, olhando. Mas é importante, eu já ouvi que abraços cura, né? E
como a gente passou isso com a minha filha, a gente tem uma sensibilidade maior de poder lidar, né, com uma situação dessa. Não vou falar para você que eu sou expert, não sou, né, mas, assim, tento ajudar da melhor forma possível, conversando, né, falando de Cristo, falando do que Deus pode fazer, porque a minha filha foi curada. Então, eu tenho certeza absoluta que se você crê, Deus pode te curar também, né? Então, ouvindo, né, primeiramente, que nem você falou, tem que ouvir, mas eu acredito que hoje eu vi que ela estava um pouco melhor, né? E assim a gente vai ajudando da maneira que a gente pode, né? Sim, sim. Se sentir acolhida é o primeiro passo para, inclusive, posteriormente, essa pessoa procurar um tratamento, né? Porque tem o ditado até que fala, muito ajuda quem não atrapalha, né? Sim. E às vezes, quando a gente não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, a gente faz um pouquinho e aí orienta aquela pessoa a procurar quem realmente vai conseguir, de fato, auxiliar ela de uma maneira mais profissional. Né, e conduzir. E se a pessoa estiver aberta a querer esse lado espiritual para ajudar, por que não? Né? Tanto no nosso meio, aqui a gente todos somos cristãos, na mesma fé, e se chega alguém de dentro da igreja, um jovem, a gente já sabe, às vezes, o que falar de acordo com a palavra de Deus e para orientar essa pessoa. Mas, às vezes, alguém de fora, a gente não vai só estar ajudando essa pessoa da mesma forma que a gente ajuda um jovem que já é cristão. Às vezes a gente vai estar evangelizando, mesmo que indiretamente, acolhendo ela, e se ela aceitar, né, por que não dizer que também o espiritual ajuda, né? Então, se ela quiser, com certeza a gente vai saber aí o que falar, como fazer, mesmo que for de pouquinho em pouquinho, a gente faz a diferença. Nós estava, no ano passado, fizemos uma palestra no nosso setor, certo, Marcelo? Lembra? Isso Que era o mesmo. pastor Sivaldo. Ele falou que quando a pessoa começa a se isolar, não manda mensagem, por exemplo, aquela pessoa que, um amigo seu, com hipótese, ele era mandava muito mensagem para você. Ele, quando começa a esquecer de mandar, não manda mensagem, isso é um sinal, Amanda? O que acontece? Existe o suicida e existe a ideação suicida. Né? Puxa um pouco da área mais da psico, né? Como eu sou assistente social, não consigo aprofundar muito a discussão. Mas essa pessoa, ela começa com a ideação suicida. Então, se ela está com ideação suicida, ela geralmente vai falar ou para alguém, né, ou vai demonstrar com algumas atitudes de que ela está pensando no suicídio. Né? Então, nem toda pessoa que tem ideação suicida, ela vai ser um suicida de fato, vai chegar a tentar o suicídio. Né? O que a gente faz é orientar para prevenir isso. Então, a gente tem que ficar em alerta, né? Com a anteninha ligada. O que aquela pessoa está falando, né? E também não ter medo de perguntar, olha, você já pensou em suicídio, né? Você está passando por uma situação difícil, mas assim, o que está passando pela sua cabeça? Para essa pessoa soltar, assim, as informações para você saber e pegar ali no ar. Porque senão ela acaba dizendo aquilo que vai te afastar e deixar ela confortável para continuar, né, ali naqueles pensamentos. Então, é um assunto desconfortável. Sim, é. E por isso que essa campanha foi criada, justamente para a gente começar a falar sobre isso. Mas é um sinal, sim, muito grande de alerta. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não confundir com outros tipos de problemas, transtornos. Porque às vezes essa pessoa tem outros tipos de problemas, de transtornos mentais, né? De personalidade, inclusive bipolaridade, ou também essa pessoa não foi diagnosticada, ou estava em tratamento, parou o tratamento abruptamente, e aí, né, sem a medicação, ela muda totalmente a personalidade dela. Então, a gente tem que tomar cuidado também, para não achar que tudo é ideação suicida. Nem tudo é. Às vezes é depressão, às vezes é ansiedade, às vezes é algum outro tipo de transtorno. Então, é um sinal, sim, mas a gente tem que tomar cuidado para, inclusive, perguntar a forma que a gente vai perguntar para essa pessoa. Que aí ela vai começar a querer... Não, deixa eu disfarçar aqui para ninguém perceber o que eu estou tentando fazer. Né? Uma das coisas também que nós precisamos fazer, não só o mês de setembro. Então, eu acho que essa campanha, ela deveria vir de janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro. Por quê? Porque todos os dias tem pessoas que apresentam sintomas. Parece que esse mês é o mês que, eu falo assim, alguns cadeados foram quebrados, escancaradas as portas, e parece que dá um tipo de estalo, ou como é que é o nome que fala? Gatilho. Essa palavra Eu nem gosto de ouvir. Então, parece que esse mês
A nossa irmã Daniela, ela é psicóloga, né? E ela estava tratando alguns casos. Falou que esse mês parece que as coisas pioram. Então, por quê? Porque é o foco. A gente sabe que tem a parte espiritual e a parte clínica, né? E às vezes, é o que eu sempre digo, a parte clínica, com certeza, é maior do que a parte espiritual. Por quê? Tem uma brecha. E é nessa brecha que o inimigo entra, né? Mas que a gente precisa realmente como é que a gente consegue conscientizar os nossos pastores, principalmente os mais antigos, né? São uma bênção, com seus cabelinhos brancos, né? Com a sua idoneidade, com a sua sabedoria, mas a gente precisava criar um mecanismo, né? E para que esse mecanismo sempre, de uma forma ou outra, tivesse aberto. Porque hoje a gente pega isso aqui, nosso panfleto que a gente tem, Setembro Amarelo, dia 15. Mas por que não tem outros? Durante um ano, ou uma palestra, 2 palestras, 3 palestras? Porque eu acho que assim, um ponto de vista meu, né? Se nós conseguimos fazer com que as pessoas que estão na direção, essas pessoas se conscientizassem, dassem um curso bom para elas, algo diferente, né? E ajudar muito, porque e tem casos também, né, Amanda? Muitos pastores se suicidam. Isso mesmo. Você colocou algo aqui que foi legal, fatores recentes. Explica um pouquinho como funciona isso na cabeça de uma pessoa. Os fatores recentes é aquilo que acontece no dia a dia. Sim. Um exemplo que eu acho que eu posso dar aqui é do burnout, né? Burnout. Então, sim. todo dia a pessoa tá naquela situação, porque ela tem que acordar e trabalhar, passa pela situação, às vezes ela até faz tratamento, ela faz terapia, ela às vezes toma medicação que auxilia, mas, inclusive por isso que hoje você pode se afastar por conta do burnout. Então, é importante a gente olhar também para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Porque tem fatores que não são recentes, que são traumas do passado, a pessoa passou por alguma coisa que deixou uma marca profunda. E para ela curar, né, leva-se tempo, muitos anos. Às vezes a pessoa não vai conseguir curar totalmente, mas vai conseguir remediar, né, enfim, num tratamento clínico, quem sabe. Mas tem fatores que são recentes. Então, às vezes eu passo por uma decepção, ou eu sou mandada embora do meu trabalho, né, ou eu perco alguém da minha família. É uma coisa, né, que aconteceu agora, né? Como que eu posso lidar com isso? Né? Como que eu vou ter estrutura? Quem é a minha rede de apoio? Meus familiares, meus amigos, minha comunidade na igreja, né? Então, esses são os fatores, assim, recentes que a gente pode dizer. Então, a perca de um amigo, familiar, a perca de um emprego. A gente já, se jogar no Google, a gente acha aí notícias de, por exemplo, na pandemia, quem perdeu tudo e acabou se suicidando. Né? Então, às vezes, essa pessoa ela teve ela tem um histórico de vida totalmente tranquilo, não passou por nenhum tipo de trauma, abuso, violação de direito, mas recentemente, pandemia, bum, estourou, e aí? Né? E aí, o que a pessoa faz? Então, esses são os fatores. Tem algo também voltado aí, obviamente a gente não pode entrar no profundo, né? Mas o autocontrole ajuda muito. Exemplo, tem dia, graças a Deus não tem burnout, mas tem dia que o negócio fica sério. Eu paro tudo que eu tô fazendo, vou em qualquer lugar, tomo um café, desligo o celular, desligo o meu notebook, sento lá, só saio dali quando eu me sinto melhor. Tem pessoas que não conseguem, né? Eu não sei, então o autocontrole, neste caso, e principalmente dizendo assim, a pessoa precisa se conhecer. Ela se conhecendo, ela conhecendo os seus limites, ela vai saber também. Não dá para a pessoa entender quando está no começo de uma depressão? Então, é um tema delicado, porque quando a gente fala em autocontrole, a gente pode correr o risco de colocar a culpa na pessoa. Sim. Tipo assim, nossa, mas você não percebeu que você estava muito reclusa? Você não percebeu que você parou de gostar de ir trabalhar, de gostar de ir para a igreja, de ter prazer nos seus afazeres diários? E aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, poxa vida, é verdade, a culpa é minha. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. É lógico que a gente tem que se conhecer,
né? Tanto em relação à nossa vida secular, profissional, educacional, enfim, carreira. Também o lado espiritual, né? De estar em contato com a palavra, com aquilo que a gente acredita. Mas a gente tem que tomar cuidado para não pegar essa ideia do autocontrole e achar que tudo é culpa somente nossa. Porque tem fatores que são externos, não somente internos. O meio, né, às vezes também, né? O meio, porque tem muita gente, eu conheço um vendedor que ele falou assim, chegou lá e pediu a conta. Porque ele já estava entrando em crises e já estava caminhando para uma depressão. Aí o burnout já tinha tomado conta. Então, aí ele começou a ver que alguém deve ter informado ele. Então, por isso, a informação da outra pessoa que tem um pouco de conhecimento vai ajudar bastante. Deu tempo para ele parar para fazer, né? Mas é interessante sobre isso. Lembrando que alguns anos atrás você também teve algumas crises, Eu né, tive crise. de ansiedade. Eu parei no meio de uma loja, sentei, o coração parecia que eu ia morrer, e um monte de gente do meu lado, e eu não conseguia me mexer, não conseguia falar nada. O mundo para. É interessante porque assim, você não escuta, o coração bate forte, você escuta pum, 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 assim, e assim, todas as pessoas tentando do meu lado, pensando que eu estava passando mal, mas na realidade era uma crise de ansiedade, e sentei e fiquei sentado no lugar. Podia me levar para qualquer lugar. Eu estava dentro de um mundo diferente que eu não vivia. E Eu acho que essas crises chegou a ser umas 3 vezes, né? Teve uma vez que ele foi para o hospital sozinho, teve outra vez que o irmão teve que correr com ele da igreja, a gente ainda estava no salão ainda na época, ele levou ele para o hospital. Então, assim, Essa coisa do autoconhecimento, a gente pode, por exemplo, converter em informação correta. Porque, igual vocês citaram aqui dos gatilhos, né? Certo. Existem gatilhos emocionais. E quando a pessoa tem a informação correta e o conhecimento daquilo que é gatilho para ela, ela consegue identificar e não, peraí, isso daqui eu não vou me aproximar, isso daqui hoje eu não vou familiar, hoje eu não vou conversar com tal pessoa, porque isso vai me dar gatilhos, né? Então, é importante a pessoa saber essa parte do autoconhecimento, da informação, no caso, seria muito bom. Porque, como aconteceu mais de uma vez, se você é difícil, né? É um exercício e eu creio que na terapia você consegue, sim, de uma melhor maneira, de uma maneira mais segura, refletir sobre o que causou, né? Poxa vida, foram 3 vezes. Nessas 3 vezes, onde eu estava? Com quem eu estava? O que ia acontecer no dia de amanhã, né? Será que às vezes eu Ansiedade, inconscientemente né? estava pensando, fiquei ansioso e acabou desencadeando, né, esse comportamento? Então, a informação, né? A gente pode falar que o autoconhecimento, na verdade, é informação correta. É só a informação que eu tenho acerca de mim mesma para que eu evite, né, uma crise de ansiedade, por exemplo. Eu já tive uma experiência, né? É tudo isso que as pessoas falam, né? A palpitação, sensação de que você vai morrer, de que você não consegue respirar. É tudo isso mesmo. Então, realmente é importante buscar informação para que a gente não. Para que a gente saiba os gatilhos emocionais que podem causar a crise de ansiedade. ótimo. no nosso caso, foi as nossas 2 filhas. A mais velha foi a pior, né? A Ana Júlia, ela só era crise de ansiedade mesmo, assim, só de choros mesmo. A Itaiana ajudou muito, Isso, é muito verdade. mesmo. Nossa, eu sou muito grata mesmo a Itaiana pelo que ela fez pelas 2, né? E, assim, foi um tempo que Deus deixou a gente passar por aquilo ali e a gente não entendia. Hoje a gente entende, né? Porque hoje a gente vai lidar com jovens e a gente vai saber lidar com essa situação. Se caso houver, espero que não tenha, né? Mas se tiver, a gente vai saber lidar com isso e saber como trabalhar. Direcionamento. Isso, Acho que é o também. direcionamento, né? Na segunda-feira chegou para mim uma mensagem. Pastor, meu amigo está tentando se suicidar. Foi domingo, né? Não, foi segundo. Foi segunda-feira. E aí a gente tá orando pelo Daniel. Nos ajuda de oração pelo Daniel. Diz que domingo ele vai vir pra igreja, meio por isso, né? E a gente tava socorrendo. Falei, se precisasse sair naquela hora para ir para lá, eu tava indo. É bem assim, né? Que é um caso muito grave. Então, isso vai acontecer, infelizmente, né? Mas nós temos que estar preparados.
A conversa tá muito boa, né? Mas Gisele, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu passei por isso também, mas o meu foi algo que aconteceu entre a família, Sim. um problema que ocorreu. E eu tava guardando só pra mim, sabe? Quando você quer ser forte o tempo todo e você não chora, sabe? Eu tava me trancando, tipo assim, eu limpava a minha casa e sentava na cama, ficava com meus 2 filhos ali na cama com medo. Com medo, eu só tinha paz quando ele chegava em casa. E foi dias horríveis. E aí teve um dia que a gente tava na igreja e eu não chorava, eu não fazia nada, sabe? Eu tava só me trancando mesmo. E aí louvou 2 hinos seguidos, que começou a falar comigo ali, eu comecei a chorar, 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 chorar. E aí passou a palavra, eu não ouvi nada da palavra, eu só chorava, só chorava, só chorava. E acabou o culto, aí o Marcelinho veio me dar para o Senhor. Eu falei, Marcelo, ora em mim, ora em mim. Aí ele colocou a mão na minha cabeça, orou em mim. Mesmo assim, não resolveu. Chegamos em casa, tava um calor igual hoje. E eu coloquei 2 blusas de frio e comecei a bater o queixo. Eu pensei que eu ia morrer. Foi horrível, eu nunca tinha tido aquilo. E aí ele teve que me levar pro hospital pra emergência, porque eu não tava bem. Chamou a minha mãe, tudo, e eu com medo, eu só sentia paz se eu estivesse perto dele. Qualquer outra pessoa pra mim tava me trazendo, sabe, insegurança. E ali eu passei no hospital, né, fizeram aquele eletro em mim, né, todo ano agora eu tenho que fazer por conta desse episódio que teve. E aí ela queria me dar um remédio, né, que eu sei que ó, tem uns remédios que eles dão, que é pra depressão mesmo. A pessoa, tipo assim, você vai se trancar dentro de um quarto, não vai querer ver ninguém, você não vai querer se alimentar, dali pra pior, né? E eu falei pra Deus, eu não aceito, eu não vou tomar essa medicação, não vou aceitar. E ali até passei com psicóloga, conversei com ela. E ela falou, né, ela entendeu o meu caso. Ela falou assim, é algo que o seu cérebro, ele tá programado pra se defender dessa situação que aconteceu. Então é normal que o seu cérebro ele queira se defender e ele tá querendo defender você dessa forma, querendo deixar você distante de todo mundo, Sim. né? A ponto até de querer você não quer nem viver. A minha vontade era essa, eu falei, Jesus, volta logo, faça alguma coisa, porque eu não tinha vontade de fazer mais nada. Era só de me esconder. E eu falei, eu não sou assim, eu não sou uma pessoa desse jeito. Mas foi dias difíceis. Mas eu creio que a oração também, né? A gente tem que ter uma vida de oração, porque a oração ela ajuda muito. E tem pessoas que não têm isso. E eu entendo agora, tipo assim, eu passei por aquilo, e depois teve uma jovem que ela veio conversar com a gente, que ela estava passando pelo mesmo processo. Então eu entendo que eu precisei passar por aquilo para entender a dor daquela jovem. Quem sabe se eu não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse ido para o hospital, levado à emergência, eu não entendia a dor daquela jovem. Então muitas das vezes é isso, a gente tem que passar por algo para lá na frente a gente ter o que falar para alguém, né? Saber o que falar também e procurar um profissional, né? Uma ajuda, né? É importante também a gente identificar qual momento da vida nós estamos, né? Durante o seu relato, eu não sei se era recente o seu parto, se você estava pós-parto, algo do tipo, mas tem muitas mulheres também que às vezes estão nessa situação Perfeito, é. e acha que, nossa, meu Deus, o que está acontecendo, né? Não tem a informação correta. Mas é importante saber que existem, né? Tem uma taxa alta de mulheres que passam por esse momento, né, de depressão pós-parto, baby blues. Quem não souber mais ou menos o que é, depois pesquisa. É bem importante saber, até para aconselhar alguém da família que esteja passando por isso, porque é um momento que é passageiro, por conta dos hormônios, de toda a questão hormonal da mulher, né, de ter acabado de ganhar o bebê, enfim. E também da gente tomar cuidado com a questão dessa demonização da medicação. Tem muitas pessoas que olham o antidepressivo ou os famosos florais, né, como algo, não vou tomar, não vai ser legal, não quero, porque um parente meu tomou e não teve uma boa experiência, um colega meu falou que não é bom. Então é sempre importante a gente se informar com o médico, né, que é quem está pronto para diagnosticar e passar a medicação correta, não tomar a medicação de amigos, de colegas que indicam, né, Perfeito, isso não ter mesmo. indicação que não seja de um profissional, e da gente buscar saber, né, quais são as contraindicações, quais são os prós e os contras de tomar a medicação, e de saber que o tratamento nem sempre ele é contínuo, né? Às vezes, principalmente antidepressivo, até onde eu sei, não é para ser tomado de maneira contínua, né? Tem um tempo que geralmente o médico estabelece, porque realmente a longo prazo pode ter um efeito, né, que não é tão bom. Então é sempre bom se informar com o médico. Né? E outra coisa que a gente precisa tentar passar para o público que vai nos ouvir e ver também, é que psicólogo e psiquiatra não são monstros.
E são profissionais diferentes entre si. Sim. Justamente. Então, o psicólogo ele vai te auxiliar aí nas terapias, né? Existem várias profissionais, ramificações, isso, e várias abordagens diferentes dentro da psicologia, mas o psiquiatra, inclusive o psicólogo, né, ele geralmente não vai te receitar, te medicar, é o psiquiatra. E o psiquiatra ele vai te dar um diagnóstico. Perfeito. Porque hoje 98% das pessoas que têm ideação suicida ou que já tentaram suicídio têm transtornos mentais, às vezes diagnosticados ou não, mas é uma taxa alta. Então, a maioria das pessoas que tentam, né, suicídio, que está dentro dessa situação, são pessoas que trazem aí algum transtorno de personalidade, algum transtorno mental, seja depressão, ansiedade, bipolaridade. Então, é importante a gente saber que é um conjunto. Eu vou só passar com o psicólogo. Não, vou só passar com o psiquiatra para ele me dar um remedinho melhor. Não, é um conjunto, é um tratamento. É Então, é interessante importante. que tem uma amiga, né? Uma jovem. Eu tô ruim, o que ela vai pedir? Vou tomar um. Ela sempre toma um clonazepam. Tá ruim, toma o clonazepam, dorme, E é acorda. perigosíssimo. E não tem um acompanhamento. Ela passou pelo psiquiatra, Passou. o psiquiatra deu o remédio, porém, o dia que ela quer, ela usa. Se E leva aí? quase 18 dias para o remédio fazer efeito correto para o que ele é, foi destinado para aquilo, por que eu tomo um agora, daqui depois de amanhã eu tomo, daqui um mês eu tomo? E automaticamente a pessoa tá Tem o fazendo horário coisa errada. certo, a dosagem Isso, a dosagem certa, certa. né, o isso mesmo. período que você vai tomar. Então, é muito importante a gente saber. Não se mediquem, por favor. Não De maneira é, alguma. E é um medicamento. Não pega emprestado de fulano, nem beltrano, de ciclano, porque para ele o sistema imunológico dele é a taxa que o médico colocou, a gramagem, enfim, tudo isso aí o médico passou para aquela pessoa, não foi para você. Então não faça isso, porque vai acabar piorando o que você está sentindo. Não faça isso de E jeito é nenhum, não. um remédio onde você não pode tirar de uma vez, né? Ele Tem o desmame que também, tomar. tudo isso aí. Isso mesmo. A minha irmã, ela toma há alguns anos. E ela, Agora, 2 vezes já ela tentou tirar. Uma vez pelos médicos. E esses dias atrás ela ficou sem. Só que ela começou a passar mal. Então ela precisou voltar urgente para tomar. E a tem que ter um mente, né? acompanhamento. Tanto para início como para o fim do fim tratamento, tem que ter um acompanhamento do começo ao fim. falando, estamos indo pro final, já estamos indo para o final, tá? É assim, eu tava tomando um que eu não sei se vocês repararam, mas eu sou muito elétrico, né? Então eu tava assim, excessivamente. Eu tava tomando um remédio. E aí é onde que a cabeça, o cérebro é terrível, gente. Fiquei 2 dias sem tomar o remédio. Pronto, o mundo acabou. Mas graças a Deus depois eu não tomei mais, acabei. Glória a Deus. Você libertou. Mas é verdade. Então, muito tá na psique da pessoa. Aí que o negócio fica complicado. Porque talvez o remédio até não vai fazer o efeito que é para ser feito naquele momento. Mas só dele pegar o remédio e colocar na boca, pronto, o mundo tá É o maravilhoso. famoso efeito placebo, né? Às vezes não tem nem nada na pílula, mas só de você saber que exatamente. tomou. É a segurança que a irmã Gi via. Presidente Marcelinho. Era o placebo. Eu vou ficar aqui, não vou tomar, ele é o meu remédio. Segurança, né? Esse é o Segurança. remédio dela, hein? Eita, glória! E me diz uma coisa, irmã, você chegando na parte final, eu lembro aqui lendo aqui, né? Como a gente busca ajuda? Então, a pessoa que está passando por esse momento difícil, ela pode buscar ajuda. Tanto na rede de apoio interna, né, como também uma rede de apoio externa. Se você já tentou com a sua família, com seus amigos, ou se você não se sente à vontade em pedir ajuda para quem está mais próximo, é importante que você procure ajuda profissional. Porque os profissionais eles estão capacitados para te aconselhar e para te orientar da melhor maneira. Hoje a gente tem, né, no serviço de saúde público, a gente tem o SUS, tem psicólogo, psiquiatra disponível na rede pública de saúde. É importante procurar a ajuda desses profissionais, como eu disse, para fazer um tratamento integrado. Né? E também a gente tem os Centros de Atenção Psicossociais, que são os CAPs. O CAPs tem várias modalidades, né? Então às vezes a pessoa conheceu um CAPs que é CAPs AD, álcool e drogas, e se assustou. Né? Então é importante falar isso aqui, que existem várias modalidades de CAPs. Hoje está polarizado, viralizou o meme, né, com CAPs. E isso é uma coisa bem preocupante, porque a pessoa acaba
criando aí um bloqueio, né, por conta desse preconceito. Mas é importante dizer que tem a modalidade para quem está passando por essa situação. Os profissionais são capacitados, é um serviço de porta aberta, a pessoa pode procurar ajuda. E também a gente tem, se a pessoa não quer ir ou não consegue, presencialmente, a gente tem o número 188. 188, que é o grave esse CVV. número, 188. Isso, que é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Você pode ligar, né, e lá vai ter uma pessoa capacitada para te atender, para te orientar, né, e para te ouvir. Me ajuda aqui, Amanda. Tem uma família do lado de casa e nós estamos vendo que o filho está quebrando a casa, está se cortando, está daquele jeito. Se eu ligar para o SAMU irá vir? Ou tem outro mecanismo de ser feito? Ou se eu ligar para 190, eles vão vir? Como funciona isso? Então, depende, é muito subjetivo, porque depende da descrição que essa pessoa vai fazer ao telefone. Certo. Então, nem todo mundo sabe descrever e diferenciar o que é um surto, às vezes um surto psicótico, certo. um ataque de raiva, de uma pessoa que está sendo, assim, criminosa, agressiva, né? Ou de um caso de violência doméstica, por exemplo. Enfim, a pessoa não vai saber diferenciar. Se for um vizinho muito próximo e você souber fazer essa diferença, é importante ligar primeiro para o SAMU. Né? Porque o SAMU é o serviço de saúde, como é uma questão, porque o suicídio, gente, é uma questão de saúde. Né? As pessoas, a partir da forma como você fala, muda, né, a percepção de quem está do outro lado da linha, de quem vai atender, para chamar o SAMU e realmente vir uma equipe já sabendo da situação que vai encontrar ali. Né? Mas existem também outras formas. Tanto após, né, o surto, então, chegar para essa família e perguntar, olha, o que aconteceu, né? Eu ouvi gritos, né? Eu vi que estava aí meio que uma discussão, vocês já procuraram ajuda, o que está acontecendo? E no próprio, geralmente a UBS de referência dessa pessoa, a UBS do bairro, ela tem ali os dados daquela família, e você pode também orientar aquela família a procurar ajuda na UBS. Tem uma equipe especializada para isso também. Ótimo. Tem alguns textos bíblicos que você deixou aqui, né? Deixei pro finalzinho. Isso. Pra gente refletir. Vamos refletir. Quando eu estava pensando, eu falei, Espírito Santo, me orienta a falar, né, dizer, porque assim, a minha profissão, ela não, ela é laica, né, ela não se liga a nenhuma, não se liga a nenhuma religião em si, mas agora, né, tirando esse tempinho final, eu gostaria de deixar para reflexão, porque afinal de contas é uma discussão que a gente está fazendo entre cristãos e para cristãos, né, principalmente, mas para qualquer pessoa que estiver aí do outro lado, acho que também vai ser uma palavra bem linda. E o Espírito Santo falou ao meu coração sobre plano, esperança e socorro. Bom. Deus tem um plano para nós. Nós temos esperança nele e nós temos o socorro. Amém. Né? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus para nós são de bem e não de mal. Isso. Está lá em Jeremias. E que a nossa esperança, né, a quem nós temos que recorrer é Jesus. Ele disse lá em Mateus, vinde a mim, aquele que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Então, essa é a nossa esperança. E também nós temos um socorro. A Bíblia diz lá em Salmos que, né, o nosso socorro bem presente na angústia é o Senhor. Né? E que quando a gente eleva os olhos para o monte, né, o salmista fala, eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, que a gente possa ficar com essa palavra, né, que Deus tem um plano para nós temos esperança e temos um socorro também. Amém, graças a Deus. Eu quero também aí dizer a você que está nos ouvindo. Dia 15 de setembro, às 19h30, nós vamos ter aí uma palestra falando sobre a valorização da vida. Você, sua família, seu vizinho, tá? Seus amigos. Eu estou chamando todo mundo, onde que eu estou vendo, né? Glória a Deus. Crentes ou não crentes, para ouvirem os nossos psicólogos falando sobre esse assunto que é de suma importância para todas as pessoas que estão precisando ouvir, tá? Fica aqui o nosso agradecimento. Tem um texto aqui, irmãos e irmãs, ó. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, 19. Medite nessa palavra. Segue aqui os agradecimentos nossos, lembrando que nós estamos localizados na
Rua Ciro Formicola, número 540, no Parque São Rafael. Assembleia de Deus do Ministério do Parque São Rafael. Você é o nosso convidado. Segunda temos culto, terça temos culto, quarto ensaio, quinta culto, sexta também temos culto, oração. Sábado agora nós vamos ter... Sábado agora não, teve Santa Ceia passado, né? Santa Ceia. Domingo nós temos culto aqui também, pela manhã Escola Bíblica Dominical, a partir das 7 horas para quem gosta de orar, e a partir das 8 horas a grande Escola Bíblica Dominical. No dia 15, você é o nosso convidado especial, tá bom? Saudações finais da irmã Gi. Eu agradeço pela convocação que está aqui. Amém. Presidente Marcelinho. Deus continue abençoando todos os pastores, a liderança do Parque São Rafael, nosso pastor presidente, pastor Moacir, amém? Pastor Emerson, o nosso líder geral da Manem Pazar. Obrigado pelo convite de estar aqui. Primeira vez a experiência, Bom, tá? Muito da hora. Que Deus continue Como é que abençoando tudo a agora? todos. Bem. Evangelista Genildo. Quero agradecer a todos que estão ouvindo, né? Isso Deus mesmo. abençoe a todos que estão aqui presentes, né? Pastor Emerson, irmã Jailza, Amanda, por ter aceitado o convite. Tá, muito Nós receptiva. falamos para ela, ela foi em cima da hora, mas ela, graças a Deus, Glória a Deus. Deus abençoe a vida dela. Gisele, Marcelinho, Fabíola, que está ali por Isso fora. aí, ó. Gabriel, a todos que estão aqui ouvindo. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Minha esposa. Deus abençoe a todos. Muito obrigada por estar aqui. Amanda, Deus abençoe. Que Deus continue te usando ali por onde você trabalha, viu? Você é muito importante ali, viu? Amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amanda, considerações finais. Deus abençoe, obrigada pelo convite e esteja aqui dia 15, quem puder, vai ser muito bom. Amém. Segue o agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Moacir Antônio Balutim, pela confiança que ele tem colocado sobre a Manem Pazar. Eu só tenho que louvar a Deus por a vida do nosso pastor presidente, por esse momento também. Agradecer nosso secretário, pastor Aleph, que tem nos ajudado aqui. Deus abençoe a tua vida, viu? A Naná também. É menino, né? Esther. É Esther. Olha, a Esther tá chegando logo, logo aí. Deus te abençoe, viu? Irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de todos. Obrigado por esse momento. Fique com Deus. Amém.